Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Quero apresentar para vocês a doutora Marina Adulto. E o que ela faz é o que eu faço. Ela é dentista. Mas a especialidade dela é de atender os pequenininhos. Mas vamos falar aquele que fica mais no colo, que é o bebê. A odontologia e a prestação da odontologia para o bebê. Então, para quem está nos assistindo, vocês vão ver que é uma outra realidade quando tem a especialidade da odontopediatria. Os cuidados são diferentes, muitas situações são diferentes. Então, é com grande prazer que é aqui comigo, né, doutora Marina, para falar sobre a odontologia e os cuidados do bebê. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Douglas. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Marina, sou dentista pela PCM, aqui pela nossa federal, e eu tô terminando agora a especialização ano que vem em odontopediatria. E a odontologia para bebês, para mim, é algo que faz bastante presença, né, no meu dia a dia na clínica, e também é um tópico que eu sou apaixonada dentro da odontopediatria. E o que te fez escolher a odontopediatria? Porque eu conhecendo, né, os caminhos da odontologia, eu não tive esse interesse, né, em fazer odontopediatria. Mas o porquê que tu quis a odontopediatria? Eu sempre fui encantada por criança, bebês também. Então eu tinha bem essa ideia de que se eu fosse para a área da saúde, eu me direcionaria para essa área da pediatria. Então eu iniciei a faculdade já querendo essa especialidade. No momento que eu cheguei ali nas disciplinas que a gente dentro da odontologia tem lá no finalzinho do curso, eu já estava começando a acompanhar odontopediatras da cidade para poder entender como é que funciona esse dia a dia. Então eu já estava com essa paixão ali se encaminhando. Quando eu cheguei lá na disciplina, lá na universidade, foi onde eu me conquistei. Eu falei, é isso que eu vou seguir para minha vida. Então, tudo que tinha de atividades de odontopediatria, eu estava lá envolvida. Estava lá e até hoje está. Exatamente. Então, me formei e já fui direto seguindo esse caminho. Vida intrauterina. O que a mãe tem que saber? Olha, ali a gente começou mais forte a ter essa questão com o pré-natal odontológico. Por quê? Porque a gestante, a gente já sabe que ela vai ter algumas implicações em questão que o dentista precisa estar junto do médico durante esse pré-natal. Por quê? Porque a gente tem alterações ali, muitas alterações que estão acontecendo. Então, a gente tem muitos hormônios, toda essa questão. E o que a gente tem de estudos recentes, isso evidências científicas. Relação de doença periodontal com parto prematuro, baixo peso ao nascer e recentemente também com pré-eclâmpsia. Então, dentro dessa questão bebezinho ali, no início a gente faz todo esse acompanhamento para poder trazer saúde para a mãe e também a gente poder ter esse monitoramento, porque a formação dos dentinhos de leite começam já lá nas primeiras semanas do bebezinho. E mais para frente, né, um pouquinho, alguns meses depois, já começa também a formação dos dentes permanentes. Então, tudo que a gente pode detectar mais para frente, quando tiver esse dentinho em boca do bebê, se tem alguma anomalia, se aconteceu alguma coisa, a gente já sabe que pode ser devido àquele período pré-natal. Então, o odontopediatra tem esse papel, né, de trazer essa promoção de saúde para a gestante, trazer também toda essa orientação sobre a amamentação, sobre essa questão também, né, não apenas do primeiro dentinho, mas sobre esse desenvolvimento crâniofacial do bebê. Então, esse monitoramento da vida intrauterina ali nos primeiros trimestres, todo esse acompanhamento pré-natal odontológico hoje em dia tem sido bastante ênfase, né? Claro. E o acompanhamento multidisciplinar com o pediatra? Também, bem importante.
Eu acho que a odontopediatria é uma das especialidades, talvez a que mais, né, que tem esse envolvimento multiprofissional. O que o odontopediatra ele faz, né? Ele é um dentista da criança, ele é um clínico geral da criança. A gente tem que saber pelo menos aquele mínimo, um pouquinho ali sobre a formação do bebê durante a vida intrauterina, um pouquinho sobre nutrição, um pouquinho sobre psicologia, um pouquinho sobre várias esse multidisciplinar é muito grande para o odontopediatra. Então a gente sempre tem esse contato com o médico, com nutricionista, psicólogo, otorrino bastante, sabemos. Exatamente. Fono. Fono. Então é um contato bem grande. Eu acho que a odontopediatria não tem como se desvincular. Não tem? Não tem. Exatamente. Assim como tem o pré-natal para o pediatra, tem o pré-natal Odontológico. E quais são aqueles a orientação que se dá para a mãe logo que nasce o bebê? Assim que nasce o bebê, é importante levar para o odontopediatra para a gente verificar aquela anatomia, né, da cavidade bucal do bebê, porque pode aparecer algumas anomalias, né, no caso a gente tem os nódulos, as pérolas. Tem criança que pode até mesmo nascer com dentinho, né? Os dentinhos natais. E até um mês ali pode surgir aqueles dentinhos neonatais. Então pode ter algumas alterações na boquinha desse bebê, desse recém-nascido. E é importante levar para o odontopediatra para a gente poder avaliar ali aquele rebordo, ali aquele cordão fibroso se está presente, para poder fazer essa primeira avaliação no dentista e receber também aquelas orientações, se precisa fazer a higienização depois de amamentar, em relação também ao aleitamento materno e também sobre mais essa promoção da saúde mesmo para a mãe, que normalmente as mães ali estão muito receptivas. É um momento excelente para conversar e trazer promoção de saúde, para reforçar hábitos bons e trazer novos hábitos para a família, ou se é mesmo um bebê de primeira viagem, já deixar certinho. Saiu da consulta pré-natal odontológica, já dá um tempinho, marca ali para o recém-nascido. Até mesmo, né, antes de nascer esse primeiro dentinho. Eu acredito que até hoje tem mães que não sabem ainda como é que faz uma limpeza na boca do bebê que ainda não tem dente. Não é? Sim, agora a gente tem mais recentemente uns estudos que eles mostram que não tem necessidade de a gente limpar nesse primeiro momento. Principalmente o bebê que ele é amamentado, porque o leite materno, ele é um alimento muito completo. Ele tem ali também as imunoglobulinas, que vão ajudar um reforço, né, da imunidade para esse bebezinho. Então não tem necessidade da gente remover enquanto ele ainda não tem um dentinho, porque ali é uma proteção. Quando a gente remove, a gente pode acabar expondo esse bebê até agentes oportunistas, como, né, agentes que causam candidíase, por exemplo, o famoso sapinho. Então a gente orienta geralmente a não higienizar. Depois que nasce o primeiro dentinho, a gente já começa com uma escovinha bem pequenininha, cerdas macias, toda aquela orientação também de usar creme dental com flúor. Então, a gente geralmente para bebezinho que não tem ainda dente, sem higienização. Nasceu o primeiro dentinho, escova dental e creme dental com flúor. Esse creme dental com flúor, concentração? A partir de 1000 partes por milhões, 1000 ppm. Essa informação a gente sempre encontra, né, no nosso rótulo, lá na nossa embalagenzinha. Geralmente, o creme dental, que ele está escrito Baby, lá na marca comercial, ele não tem flúor. Então, esse a gente não recomenda para ter a proteção anticárie. Para ter essa proteção, tem que ser, então, que tenha flúor a partir de 1000. Geralmente, que está escrito Kids. Kids. Exatamente. Exato. Não falando da marca da pasta, mas a situação de paladar. A gente sabe que as pastas para Kids, elas têm sabor. E normalmente o sabor é com frutas. Só que daí depois de certa idade, vai se passar então para uma pasta de dente adulto. E muitas vezes essa criança ela não se adapta a esse sabor. Então a situação de sabor, né, na mudança futura,
tem que ter um acompanhamento também do odontopediatra. Isso. Porque a criança, ela está numa fase de experimentação, assim como a laranja. Ela é ácida. Se logo dá a laranja e ela sente aquela acidez, e de momento assim ela pode até não gostar, mas depois ela se adapta. Ela começa a ter uma adaptação melhor do seu paladar. Do neutro à fruta, qual o melhor? Se dá aquele que é frutada ou uma pasta de dente que seja mais neutra? Isso varia um pouquinho de criança para criança. Geralmente, a que eles mais usam é a Tandy, naquela de Tutti Frutti. Bom, eu não quis falar. Enfim, aquela, né? Aquelas frutinhas, o coelhinho. Isso. E geralmente porque criança tem esse paladar mais favorável para doce. E isso até tem, né, um estudo que foi feito com bebês ainda na vida intrauterina, que foi experimentado alimentos um pouquinho mais ácidos, um pouquinho diferentes para poder ter a imagem do bebê. E o bebê, ele fez, né, está se desenvolvendo, ali ainda no início, fez uma caretinha para um alimento um pouquinho mais ácido, um alimento que não é tão do agrado, e o alimento mais docinho, ele fez um rostinho mais agradável. Então, a gente já sabe que o gosto para doce é algo que é desenvolvido desde a vida intrauterina. Criança geralmente tem preferência por essas pastinhas mais doces, mas depende. Tem uns pacientes que não gostam, eles preferem de-menta, porque usam mais o da família, mas isso é algo que vai mudando aos pouquinhos. Utilizar da família não tem problema, só a gente tem que controlar bastante a quantidade na escova de dente. Porque geralmente a da família, ela tem 1500 ppm, né? E a gente precisa dosar, porque o flúor, ele é uma medicação. Então a gente precisa ter essa dose certinho, para a gente evitar que mais pra frente essa criança tenha, com os dentinhos permanentes, fluorose, né? Então a gente cuida essa dose, evita servir muito aquela pastinha daquele personagem. Isso. Vocês estão gostando? No próximo bloco, vocês vão saber a hora de desmamar. Até daqui a pouco. E aí, você que está com esse bebê no colo de 3 meses, você que está com esse bebê com 1 ano e ainda dá mamar para ele. Doutora Marina, vamos falar sobre essa situação, Vamos. né, da amamentação? Até que idade pode ficar? Ali, a amamentação, a gente tem essa recomendação exclusiva, né, até os 6 meses. E depois fica um pouquinho mais a critério dos pais, mas a gente sempre fala que é até pelo menos uns 2 anos, porque senão a criança, ela tem uma dependência, ela cria aquela dependência do vínculo com a mãe e ela tem essa dificuldade para poder, né, ela fica como se ela fosse parte da mãe. Então, a gente observa muitas crianças, às vezes nas consultas, que querem ficar só grudadas na mãe, sendo amamentadas. Elas já estão numa idade para ter um pouquinho mais de independência. Então, a gente
sempre aconselha pelo menos aqueles 6 meses de forma exclusiva e prolongar até 1 ano, 2 anos, em média. E já vai ter os dentes. Já teremos dentes. E dentes é para cortar, é para mastigar. Exatamente. Então já começa a entrar a parte alimentar. E nessa parte alimentar é sempre importante também colocar a situação, né? Como tu falaste, né? Tem contato com o nutricionista. Né? Nada como nutricionista para explicar sobre isso. Mas o odontopediatra também pode dar uma orientação a respeito do que já pode comer. Né? Os primeiros dentes, que são lindos, aqueles 2 dentinhos, né? Primeiro de baixo, depois de cima, e aquela algazarra, aí já começa a colocar as marquinhas numa fruta que dá, aí já começa a puxar a carne, né? O pedacinho de bife já começa a puxar, que é a melhor idade, como diz o outro, né? É ali que a gente se diverte. Então, nessa fase, qual é a orientação que dá? Bom, assim que nasceu o primeiro dentinho, bom a gente ir acompanhando a ordem de erupção, né? Como você falou, ele começa os dentinhos de baixo, depois temos os dentinhos de cima, e é bom a gente ir identificando, porque se não tiver a ordem correta de erupção desse dente, pode ser que tenha alguma anomalia, pode ser que tenha algum dentinho que não vai vir, então é bom a gente já acompanhando. Depois que veio esse dentinho, a gente já começa a ficar preocupado com a questão da doença cárie. Que a doença cárie é uma questão, ainda um problema de saúde pública. Então... E olha, eu vou dizer, eu tenho uma tristeza cada vez que eu procuro um novo artigo relacionado à cárie e que é acima de 90%. Sim. Ou seja, todos nós não estamos cuidando dos nossos dentes, nem dos dentes dos pequenos. E a odontologia é a segunda melhor odontologia do mundo. Do mundo. E, então, quer dizer que vocês também têm que ser, no mínimo, o segundo melhor paciente do mundo. Temos que terminar com essa cárie. E essa cárie, a culpa é de vocês, que não tratam seus dentes, que não cuidam dos seus dentes. Tem que dar um puxão de orelha de vez em quando. Deixa pra mim. Então, não. Deixa pra mim que eu dou esse puxão de orelha. Mas, nesse sentido, o cuidado com o dentinho, né, do bebê. Exatamente. Esse dentinho... Escova. Tem que escovar esses dentinhos utilizar flúor. A questão da dieta, né? A gente tem que a doença cárie, ela é uma doença dependente de biofilme, de açúcar. É uma doença comportamental. Então, existindo ali o açúcar, vai existir uma possibilidade de ter cárie nesse dentinho. Já como a gente estava falando sobre a amamentação, o leite materno ele não tem esse potencial de causar cárie no dentinho da criança. O que pode acontecer é a mãe ainda estar amamentando e a criança já tem contato com doce, com açúcar. Então, a partir dali, pode ser que dê alguma cárie, mas devido a ser biofilme dependente, ter essa dependência, né, da doença cárie. Exatamente. Percebo que a natureza, ela é correta, né? Ela ajuda. Então, a natureza humana também tem que ajudar. Não, num primeiro contato, já levando a criança a usar alimentos com açúcar. Porque daí já é um primeiro começo de cárie. Exatamente. E já estando nesse momento falando sobre cárie, vamos falar sobre a chupeta e também o bico da mamadeira? Vamos. Vamos lá? Então, o que a gente tem, né? Esses são bicos artificiais e a amamentação, ela vai ser um exercício para o bebê. Ele vai, nesse momento, usar 9 músculos para poder, né, ter ali, vai ter uma sincronia perfeita entre respiração, entre deglutição, entre sucção. E a amamentação, ela é uma prevenção para a síndrome do respirador bucal. Respirador bucal é quando respira pela boca, né? O normal é nós respirarmos pelo nariz. Na amamentação, o bebê ele eleva a língua de uma forma em que causa um bom vedamento ali, quando ele está fazendo a extração, né, do leite. E isso ajuda a ter um correto posicionamento da língua para poder respirar melhor. Quando a gente tem esses bicos artificiais, quando a criança ela toma a mamadeira, ela não vai ter esse correto posicionamento. Também não vai ter com o bico, né, com a chupeta. Então, no momento que ela vai tomar o mamar,
com aquele bico ali da mamadeira, ela vai só movimentar, fazer o movimento de deglutição, sucção, utilizando poucos músculos. Ela não vai ter todo aquele movimento para um correto desenvolvimento crâniofacial e também para poder ter essa respiração, nosso padrão nasal, né, de respiração. Então, a questão da chupeta, do bico, quando realmente a criança já tem esse apego, o bom é a gente ir aos pouquinhos cortando. O correto, né, se a criança não tem como, realmente, essa criança ela é muito apegada, o bom é a gente evitar ir até os 3, 4 anos no máximo. Porque até ali a gente ainda consegue fazer alguma correção, talvez não precise tanta correção, né? Ali para mordida aberta. Depois já fica cada vez mais difícil para a gente entrar com algum aparelho e modificar. E também isso tem toda aquela questão, né, de padrão de respiração. Então, chupeta, bicos, ao máximo a gente tenta evitar. Para amamentação, né, criança é para tomar o leite da mãe e a gente recomenda aqueles copinhos, sabe? Copinho mesmo, ou colher. Que ali a gente tem, então, um correto movimento de deglutição, que a língua, ela eleva para poder engolir, estabelecendo aquele padrão de respiração nasal. Mamazinho noturno. Esse é um problema. Vamos falar sobre ele. É um problema. É, um problemão. Esse sim. Ainda mais aquele que dorme, a mamadeira cai do lado e fica com a mamadeirinha do lado. O que a gente tem, então, da mamadeira? O Nescauzinho com açúcar. Antigamente a gente tinha o chamado cárie de mamadeira. Hoje a gente já atualizou esses termos, é utilizado mais cárie na primeira infância, que seria cárie ali até os 6 anos de idade. Mas geralmente, por que falavam cárie de mamadeira? Porque a criança, ela tomava seu mamá com altas quantidades de chocolatados, que tem muito açúcar, ou então aquele suquinho bem açucarado, aquele chazinho com bastante açúcar, e de noite daí não tem aquela limpeza dentária, e como a gente estava falando, e não tem mais aquela proteção natural. Exatamente, a cárie, ela é uma doença que depende de ter presença de açúcar. Tendo presença de açúcar, não havendo higienização, vai rapidinho. Altera o meio, o meio bucal, né? Exatamente, ali durante a noite, né, a gente vai dormir e o nosso corpo descansa, nossas glândulas salivares param de produzir tanta saliva para poder dar uma limpada, diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho aquele pH ácido que o doce deixa. Então, a doença cárie, ela ocorre através da desmineralização. E o dente da criança já é menos mineralizado, né, que o nosso, então é bem rapidinho. Então, a cárie, essa questão, né, de criança que mama durante a noite, os pais não dão uma higienizada, ainda é um problema. A gente vê muita criança com bastante cárie, de relatos de pais que dão mamar de noite e não tem essa escovação. Então, começam os indícios de cárie. E se postergar, dando continuidade a isso, não cuidar depois nos permanentes, se segue a cárie. Mas, né, cárie é a nossa doença, né, da boca, dos dentes, e como ela se cria um meio bacteriano, ela vai passando de um dente para o outro, porque não tem higiene. Mas por que é importante manter os dentes de leite, os dentes de sido? Olha, a gente tem uma questão bem delicada aqui, porque o odontopediatra, acho que faz parte da rotina, todos os dias explicando aos pais, olha mãe, olha pai, esse dentinho a gente precisa manter em boca. Por que é importante, né, gente? É os dentes da criança, é a estética dela, é a fala, é o momento dela comer, é qualidade de vida para essa criança, esse dente estar ali. Sem falar que esse dente, ele precisa estar saudável, porque está vindo um próximo dente. O ideal é a gente aguardar esse momento, né, fisiológico mesmo, a reabsorção desse dentinho, para ele cair e vir o próximo dente. Então, a gente tem muita criança que às vezes perde de forma precoce esse dente,
Então, ocorre várias implicações, né? Além de também a criança pode ter alteração de posicionamento de língua, colocando a língua mais para frente. Alguns fonemas ela vai ter dificuldade para falar. Tem a questão de que a criança, depois do momento que começa aquele contato com os coleguinhas, ele vai perceber: ah, o meu dentinho aqui é escuro, meu dentinho é menor, meu dentinho, eu não tenho esse dentinho. Meu colega tem, eu perdi esse dentinho. Também não consegue mastigar alguns alimentos. Tem a perda de espaço, né? Porque o nosso dente, ele é o nosso mantenedor de espaço natural. Ele vai manter o espaço para o próximo dentinho vir. Então, esse dente de criança, ele é ouro. Ele é um dentinho que vai trocar sim, mas é um dentinho temporário que é a qualidade de vida dessa criança, né? Para poder mastigar, para poder falar, para poder ter toda essa qualidade, né? Viu só? Ela está falando. E eu assino embaixo. Até mesmo porque, como ortodontista, ortopedista maxilar e facial, no momento que se vai tratar esses tipos de situações, se não tratar precocemente, né, e situações que estão ligadas a maloclusões mais severas, que é aquela que tem o queixinho lá atrás, aquela que tem o queixinho mais para frente, se torna mais difícil ainda. Então, além de ter essas situações, né, de discrepâncias ósseas e esses problemas dentários, tudo dificulta para a criança. Cárie, problemas oclusais, problemas respiratórios, e aí então começa o quê? Uma gama de profissionais para tratar essa criança, que logo depois ele se torna um pré-adolescente, adolescente e adulto. E se não tratar precocemente, quando chegar adulto, deixando como está, problemas maiores vão acontecer. Então, é bom trazer o odontopediatra, né, que é o primeiro contato que se tem com o ser humaninho. E esse ser humaninho vai crescer. Então, tudo que a doutora Marina falou, ela está falando do que vai acontecer no futuro se não cuidar lá quando desmamou, né, e entrou em contato com açúcar, né, e que não fez tudo direitinho. É importante isso, porque dentro do bolso só sai dinheiro, né, e o que eu menciono aqui também é a prevenção, né, que é muito importante, né, prevenção custa menos, né? Exatamente. E o odontopediatra tem esse papel também ali, a gente acabou não mencionando, né? Junto do pré-natal odontológico, a gente tem mais a idade de até 1 ano de idade, somado até os 2 anos. E a gente tem esse período chamado de os primeiros 1000 dias do bebê, que é o período de ouro, para a gente colocar ali, definir o paladar, definir também muitos critérios importantes que vão ser importantes mais para frente. É um período que está acontecendo muitas transformações para a gente poder adaptar essa criança. Então, a questão que a gente fala do açúcar, evitar até os 2 anos, é justamente por esse período, que inclui desde o pré-natal, né, a gestação, mais até a idade de 1 ano, até os 2 anos de idade. Então, todo esse acompanhamento com o odontopediatra já faz os pais se sentirem mais confiantes, né, para poder entender como é que vai ser depois quando nascer o primeiro dentinho, para poder ter essa orientação também, como você falou, sobre dieta, a questão das frutas, que ajudam bastante, até mesmo para esse dente que está ali preso, não está erupcionando, ajuda. Então, tem toda essa questão. Promoção da saúde, né? Promoção de saúde. Promoção Prevenção. de saúde bucal e no todo. Exatamente. Não é? E agora, finalizando a entrevista, qual é a mensagem que tu deixa para esse público querido que está nos assistindo? Viu só? Passa rápido, né? Passa rápido. Eu sei que tu tem muito mais para falar, mas vai ter daqui uns dias que tu vai poder falar 1 hora. Tá. Em breve, viu? Eu deixo. Claro, deixa a tua mensagem. Deixa a tua mensagem para esse público que está nos assistindo, que quer escutar o odontopediatra. Então, a minha mensagem, acho que como odontopediatra, realmente é a gente valorizar esses dentinhos das crianças. Eles são ouro. Essa criança que ela tem esse cuidado desde novinha, a gente vai ter um adulto que vai ter esses dentes. Por quê?
Antigamente a gente tinha uma odontologia baseada na somente restauração, né? Hoje em dia a gente vê muita gente da minha idade, pessoal mais novo que não tem cárie em boca. Amém. E isso é resultado de uma caminhada muito, muito intensa que a odontologia no Brasil teve. Como você falou, a odontologia no Brasil é uma das melhores do mundo, é onde saem mais artigos, é onde a gente tem uma evidência muito forte. E a gente trabalhando com essa prevenção, conscientizando que quanto antes a gente levar a criança no dentista, a gente vai ter um adulto que não vai precisar depois, mais pra frente, ter seu dente extraído para colocar prótese, implante. O ideal é a gente manter esse dente para a vida inteira. E isso tudo começa quando? Começa com os cuidados mais precoces, né? Lá no início. Pessoal, gostaram? Eu adorei. Eu, como sendo dentista, né? Escutando uma odontopediatra e da maneira como ela falou, e claramente para todos, parabéns. Eu que agradeço. Parabéns. Gostei bastante de participar. E agradeço muito de ter vindo aqui, ganhando tempo. Tu não perdeu tempo, porque esse tempo é precioso para falar isso para o nosso telespectador. Com certeza. E nós comunicarmos, com certeza. não é? Então, mais uma vez, muito obrigado. E a você, muito obrigado. Lembre-se de seguir as nossas redes sociais, seguir as redes sociais da doutora Marina Dotto, né? Porque nós estamos aqui para oferecer e expor, comunicar a respeito de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Até a próxima!